Antes de começar, me diga de que lugar do mundo você está ouvindo essa história, porque o que você vai ouvir agora não é apenas um conto medieval, é uma ferida aberta no tempo, um sopro de esperança no escuro e o início de algo que mudará destinos que jamais deveriam ter se cruzado. A estrada para o Vale de Cinzas parecia infinita. Helena caminhava com passos curtos, quase arrastados, como se cada pedra do caminho fosse uma lembrança pesada demais para carregar. O vento frio soprava por entre as árvores retorcidas, produzindo um lamento contínuo, como se a própria terra chorasse por aqueles que ali haviam caído. Seus 2 filhos, de bochechas cavadas e olhos enormes, agarravam-se à barra de seu vestido. Os 3 estavam há dias sem uma refeição digna, e a esperança, aquele bem que todos perdem antes de perder a vida, já começava a se dissolver dentro dela. Mesmo assim, Helena avançava, porque recuar seria morrer, e morrer não era uma opção, quando 2 crianças dependiam de seu coração pulsar, ainda que fraco, ainda que machucado. A chegada ao vilarejo não trouxe conforto. As casas, embora erguidas de pedra, tinham janelas fechadas e portas trancadas, como se estivessem vivas e temessem abrir os olhos para enxergar miséria alheia. Helena se aproximou da primeira porta e bateu suavemente, quase pedindo desculpas por existir. Uma mulher abriu apenas uma fresta. Seus olhos percorreram a aparência miserável da viúva e de seus filhos. Roupas rasgadas, pés feridos, a pele marcada pelo sol e pela fome. Helena abriu a boca para pedir, mas não teve tempo. "Não tenho nada para vocês", rosnou a mulher, e antes que a porta se fechasse, um balde de água suja foi arremessado sobre eles. A água gelada bateu como um tapa no rosto da viúva. As crianças estremeceram, os lábios tremendo. Mas Helena, com uma força que já não sabia de onde vinha, apenas limpou a água dos olhos e murmurou: "Venham, meus amores, continuemos." Cada porta que se abria trazia uma nova humilhação, uma risada, um insulto, um olhar de desprezo, uma mentira cruel sobre escassez. O Vale de Cinzas era um lugar onde a bondade havia sido enterrada viva, e aqueles que ali moravam pareciam ter esquecido que um dia foram humanos. Quando chegaram à última casa da rua principal, o céu escurecia rapidamente. Helena sabia que, se não conseguissem nada ali, talvez não resistissem à noite. A respiração dela falhava, mas ainda assim ergueu a mão e bateu na madeira desgastada. Seu coração estava tão fraco que ela mal sentiu o toque dos nós dos dedos. A porta se abriu. Mas não era uma camponesa, nem um aldeão embrutecido, nem alguém pronto para expulsá-los. Era um homem, alto, ombros largos, traços firmes marcados como esculpidos pela própria guerra. O tipo de homem que parecia carregar tempestades no olhar e cicatrizes invisíveis no silêncio. Ele não parecia pertencer àquela aldeia. Não parecia pertencer a lugar algum, como se estivesse deslocado do próprio mundo. Helena ergueu o rosto e, pela primeira vez em dias, ousou falar. Sua voz saiu rouca, pequena, mas carregada de toda a dor acumulada. "Tem comida, senhora?", disse ela sem perceber o erro, o costume automático de se dirigir às portas daquele vilarejo como quem suplica a uma figura feminina que pudesse ter piedade. Os olhos do homem pousaram sobre ela, lentamente, profundamente, observando cada detalhe, não de maneira invasiva, mas como se tentasse compreender algo que ainda não sabia nomear. Houve um silêncio tão denso entre eles que parecia possível tocá-lo. Helena engoliu seco, pronta para ouvir mais um "suma daqui", pronta para ser expulsa, pronta para proteger os filhos com o próprio corpo, se alguém ousasse erguer a voz contra eles. Mas o que veio, ninguém no vilarejo esperava. Uma mulher dentro da casa correu até a porta e tentou empurrá-lo para fechar. "Não deixe essa gente entrar, eles trazem azar, miséria, e se forem ladrões?" Foi então que algo inesperado aconteceu. O homem não se moveu, não piscou, não recuou. Seu olhar, antes silencioso, ganhou uma intensidade feroz, quase selvagem.
não de ódio, mas de autoridade, de quem está acostumado a ter sua palavra obedecida sem questionamento. Ele colocou a mão na porta, impedindo-a de fechar. A mulher arregalou os olhos, reconhecendo algo nele que a fez imediatamente calar. A energia do ar mudou, como se um poder oculto tivesse se revelado. Helena segurou as crianças com mais força, sentindo o coração correr. Ela não entendia o que estava vendo. Não sabia quem era aquele homem. Só sabia que, por um instante, a sensação de perigo mudou para algo que ela não conseguia definir. Talvez esperança, talvez medo, talvez uma mistura impossível dos dois. E então aconteceu. O homem ergueu o rosto, encarou Helena nos olhos e disse, com uma firmeza que parecia vir de um lugar muito antigo, muito ferido e muito nobre: "Podem entrar." Aquela frase caiu sobre ela como um milagre. O mundo pareceu parar. O vento cessou. Até as crianças ficaram imóveis, como se não acreditassem no que tinham ouvido. Helena levou a mão ao peito, como se tentasse segurar o coração para que ele não se desfizesse ali mesmo. Mas ao dar o primeiro passo para dentro da casa, uma sensação inexplicável a atravessou. A impressão de que aquele homem não era apenas um estranho bondoso. Havia algo sombrio, algo secreto, algo que clamorosamente pedia para não ser revelado ainda. Helena, porém, não tinha forças para questionar. Só sabia de uma coisa: a misericórdia que nenhum aldeão tivera com eles veio justamente daquele homem que parecia carregar o peso de 10 guerras nos olhos. E era assim, com esse único gesto, que o destino deles se entrelaçaria para sempre. Se você está gostando dessa história, aproveita e já se inscreve no canal. E fique por dentro de todos os contos medievais que serão lançados por aqui. A porta se fechou atrás deles com um rangido lento, quase cerimonial, como se a própria madeira entendesse que algo sagrado estava prestes a acontecer. Helena sentiu o corpo estremecer quando o calor da lareira tocou sua pele pela primeira vez em dias. Os pequenos correram instintivamente para perto do fogo, suas mãos frágeis estendidas, como se temessem que aquela chama fosse uma miragem, prestes a desaparecer. A mulher da casa olhava para eles como quem observa animais selvagens que invadiram seu jardim. Repulsa, medo e, ao fundo, uma ponta de desprezo. Mas não ousava mais falar nada. O homem, cuja presença parecia maior do que o próprio ambiente, permanecia em silêncio, observando tudo com uma calma que não combinava com a dureza de seus olhos. Helena ajeitou a saia, tentando recuperar a compostura. Havia vergonha misturada à gratidão. Vergonha por estar ali, tão miserável, tão indefesa. Gratidão porque finalmente alguém havia permitido que seus filhos respirassem sem medo. Quando ela ergueu o rosto, encontrou o olhar do homem fixo nela. Não era o olhar invasivo de quem avalia um corpo. Era algo muito mais profundo, perturbador, como se ele estivesse tentando decifrar o que havia por trás da dor dela. Helena desviou, o coração pulando em seu peito. Ela não se lembrava da última vez que um homem a observara desse jeito, com silêncio, com atenção, com um tipo de interesse que parecia segurar seu passado e seu futuro ao mesmo tempo. "Sente-se", ele disse, com uma voz grave, baixa, tão firme que parecia moldada no aço. Era uma ordem, mas não um insulto. Era o tipo de voz que se obedece sem questionar, porque há algo nela que carrega autoridade natural, mesmo quando suavizada. Helena sentou-se à mesa. A mulher bufou, mas o homem ergueu apenas uma sobrancelha e, como se fosse suficiente, ela se calou novamente. Ele pegou o pão, cortou em fatias e serviu primeiro às crianças. Os pequenos comeram com pressa desesperada, e aquele som, o som de mastigar de quem há dias não recebia alimento, fez um nó subir pela garganta de Helena. Ela tentou conter as lágrimas, mas uma escapou, silenciosa, traindo sua força. O homem percebeu. Ele sempre percebia tudo. "Há quanto tempo vocês vagam assim?" perguntou, ainda sem revelar seu nome. Helena abriu a boca,
mas a voz não saiu. De repente, tudo dentro dela se tornou pesado demais. Naquele instante, a exaustão finalmente venceu. O mundo girou ao redor de seus olhos, seu corpo ficou leve como papel, e antes que pudesse segurar a mesa para evitar a queda, sentiu o chão desaparecer. Mas ela não caiu. 2 braços fortes e quentes a seguraram antes que seu corpo tocasse as pedras frias do chão. Por um breve momento, Helena sentiu o mundo se calar. Sua cabeça repousou contra o peito dele, e o som ritmado do coração do desconhecido ecoou como uma canção distante, dolorosamente doce. A pele dele tinha o cheiro de madeira queimada, ferro e algo indescritível, algo que lembrava saudade. A mulher da casa arregalou os olhos. "Ela vai morrer aqui dentro!" exclamou alarmada. Mas o homem sustentou Helena em seus braços, como se ela fosse algo precioso, algo que o destino havia colocado ali de propósito. "Ela só está exausta", respondeu ele. "Busque água quente. Agora." A mulher hesitou, mas obedeceu. Helena, ainda sem forças, lutava para manter os olhos abertos. Ela mal conseguia enxergar o rosto dele, mas sentia a firmeza das mãos que a seguravam. Era uma força diferente da de seu falecido marido. Não era bruta, não era impaciente. Era uma força que carregava dor e segredos. Quando a água chegou, o homem a ajudou a beber pequenos goles. O calor percorreu seu peito, revivendo-a aos poucos. Sua respiração estabilizou. Seus olhos, antes enevoados, finalmente conseguiram focar nele. O rosto dele estava mais perto do que deveria, e por um instante, Helena sentiu algo estranho, como se um fio invisível puxasse sua alma na direção dele. Um desejo silencioso, reprimido, tão inesperado que a assustou. Ela recuou a cabeça, tentando se afastar. Ele percebeu, e numa gentileza que ela não esperava, a soltou lentamente, permitindo que se sentasse por conta própria. "Perdoe-me", Helena murmurou, mesmo sabendo que não havia feito nada errado. Não deveria ter desmaiado diante do Senhor. Ele inclinou a cabeça, quase como se aquele pedido de desculpas lhe ferisse os ouvidos. "Você não tem culpa de nada", disse ele, e sua voz carregava uma emoção tão contida que Helena sentiu o estômago se contrair. Deveria ter sido ajudada antes. Aquelas palavras atravessaram a alma dela. Helena respirou fundo, reunindo coragem. "Qual é o seu nome, senhor?" perguntou. Por um momento, o silêncio se tornou espesso. O homem desviou o olhar, como se carregasse o peso de um nome que não queria pronunciar. "Alistair", respondeu enfim. "Sou apenas um viajante." Mas a pausa entre as palavras denunciou a mentira. A forma como a mulher da casa se calava com um simples olhar, a postura ereta, militar, de alguém treinado para comandar. As cicatrizes nas mãos, finas e longas, como marcas de batalhas travadas, não com camponeses, mas com guerreiros. Helena não era ingênua. A guerra havia levado seu marido, mas também lhe ensinara a ler perigos silenciosos. E aquele homem era um perigo, não para ela, não da forma comum ao menos, mas pela intensidade com que existia. Ela apertou o medalhão escondido sob o tecido do vestido. Ele era sua única herança e seu único segredo. Alistair notou o gesto. Seu olhar pousou brevemente sobre a área onde o objeto estava oculto, e por uma fração de segundo, algo raro brilhou em seus olhos. Reconhecimento? Medo? Certeza? Ele escondeu rápido demais para que Helena pudesse entender. O clima na sala mudou. O ar se tornou mais denso. E sem saber por quê, Helena sentiu que aquele homem não havia sido colocado em seu caminho por acaso. Algo muito maior estava se aproximando. Algo que envolveria seu passado, o presente e um futuro que ela jamais imaginaria. A noite caiu sobre o vale de cinzas como um manto espesso, sufocante, que parecia devorar as últimas cores do mundo. A lareira crepitava
mas nem mesmo seu calor conseguia dissipar a sensação estranha que envolvia a Helena desde que entrara naquela casa. Alistair permanecia sentado diante dela, não muito próximo, mas perto o suficiente para que sua presença fosse quase tangível, sólida, intensa, impossível de ignorar. Ele não falava, apenas observava, e havia algo naquele silêncio que fazia o coração de Helena acelerar, não de medo, mas de algo que ela mesma não sabia nomear. Os filhos de Helena dormiam próximos ao fogo, encolhidos sob cobertores improvisados. A mulher da casa recolheu-se para o outro cômodo, murmurando algo sobre trazer desgraça, mas não ousou contrariar Alistair. Ele parecia dominar o ambiente sem esforço, como se a própria madeira das paredes inclinasse-se para escutá-lo. Helena ajeitou-se no banco, sentindo o corpo ainda fraco pelo desmaio, mas com a mente inquieta. Ela sabia que Alistair não era um viajante comum. Sabia desde o momento em que o viu. Mas agora a certeza tomava forma. Havia algo perigoso nele, um tipo de poder silencioso que ela não entendia. Você carrega algo, ele disse finalmente, sua voz tão baixa quanto o rugido distante de um trovão. Não apenas dores e lembranças. Carrega algo que tenta esconder. Helena levou a mão instintivamente ao medalhão sob o tecido do vestido. Seu coração saltou dentro do peito. Eu não entendo do que fala, mentiu, desviando o olhar. Alistair permaneceu imóvel, mas seus olhos se estreitaram. Entende sim, respondeu. E não precisa temer. Não estou aqui para tomar nada de você. Aquela frase, dita com uma solenidade quase dolorosa, abriu uma rachadura dentro dela. Helena sentiu o peso de anos de silêncio, anos de humilhações, anos de segredos que poderiam destruí-la se fossem revelados. Mas mesmo assim, ela não conseguia confiar tão facilmente. Não depois de tudo o que vivera. Não depois da morte do marido. O marido, a lembrança dele surgiu como uma sombra. O último dia, o olhar dele antes de partir. A promessa sussurrada em desespero. Helena baixou o rosto, lutando contra as emoções que ameaçavam transbordar. Quando falou, sua voz tremia mais do que o vento lá fora. Antes de morrer, meu marido pediu que eu guardasse algo, que nunca entregasse a ninguém. O silêncio de Alistair se aprofundou. Não era o silêncio de desinteresse. Era o silêncio de alguém que aguarda, com a respiração suspensa, o som que mudará o rumo de tudo. Helena tirou o medalhão de dentro do vestido. Suas mãos tremiam. O objeto tinha a forma de um pequeno escudo prateado, marcado pelo tempo, com detalhes que ela jamais compreendera por completo. Era pesado para seu tamanho, como se carregasse dentro dele mais do que metal, uma verdade que o mundo ainda não estava pronto para ouvir. Quando a luz da lareira tocou o medalhão, o rosto de Alistair mudou. Por um instante, um único instante, a máscara caiu. E Helena viu. Não era um viajante. Não era um camponês. Não era sequer um homem comum. O olhar dele carregava reconhecimento, dor, ira e um medo profundo, oculto, que só homens verdadeiramente poderosos conhecem. Onde conseguiu isso? Perguntou ele. Mas a voz agora estava diferente, mais tensa, mais urgente. Helena apertou o medalhão contra o peito. Meu marido recebeu de um mensageiro, disse, respirando fundo. Ele disse que esse objeto era importante, que havia gente disposta a matar por ele, e quando a guerra começou, ele saiu para entregar uma mensagem, mas nunca voltou. A emoção subiu a garganta dela como uma onda. Tudo o que restou dele foi isso. A dor dela preencheu a sala e por um momento Alistair pareceu vacilar, como se aquilo o atingisse num ponto escondido. Ele passou a mão pelo rosto, como alguém que tenta processar um choque antigo. Esse símbolo, murmurou, olhando fixamente o medalhão, pertence à Ordem Real. Só mensageiros diretos do Duque o carregam. Helena arregalou os olhos. Duque? Sussurrou. Meu marido servia ao Duque? Alistair não respondeu,
Mas o silêncio foi resposta suficiente. O coração dela disparou. As peças começaram a se encaixar de forma aterradora. Ele foi morto por causa disso, não foi? Helena perguntou, a voz cortada pela dor. Mataram o meu marido, porque ele sabia demais? Alistair fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, havia tempestades ali dentro. Sim, disse com uma franqueza que quebrou algo dentro dela. Ele morreu por carregar algo que poderia destruir homens muito poderosos. Ele foi um herói, embora ninguém tenha dito isso. As lágrimas que Helena segurava há semanas finalmente romperam. Elas escorreram silenciosas, mas intensas, carregando tudo: luto, raiva, abandono, culpa. Alistair se levantou. Ela recuou instintivamente, temendo que ele se aproximasse demais, temendo sentir novamente aquela estranha atração que a confundia. Mas ele parou a poucos passos dela. Não tocou, não invadiu seu espaço. Ainda assim, sua presença era avassaladora. Eu sinto muito, disse ele, e não era uma frase vazia. Era um lamento profundo que parecia vir de alguém que já perdera pessoas demais. Se eu tivesse descoberto antes, talvez seu marido ainda estivesse vivo. Helena ergueu o rosto, os olhos vermelhos. Por que isso importa tanto ao senhor? Perguntou. Quem é você? De verdade. O silêncio voltou, pesado, denso, vivo. Alistair desviou o olhar apenas por um segundo. Mas em um homem como ele, aquilo era quase uma confissão. Eu não posso dizer ainda, respondeu com voz baixa. Mas saiba que sua vida e a de seus filhos estão em perigo e que a partir de agora vocês não podem mais andar sozinhos. As palavras eram assustadoras, mas havia algo nelas que Helena não esperava: proteção, lealdade e algo mais. Algo que ardia, silencioso, entre um olhar e outro. Desejo reprimido, um desejo que ele tentava sufocar, e ela também. Helena apertou o medalhão mais uma vez. O que vai acontecer conosco? Perguntou. Alistair respirou fundo, como quem toma uma decisão que mudará destinos. Vou protegê-los, declarou. Até o fim, mesmo que isso custe tudo o que tenho. Helena sentiu o chão desaparecer por um instante. Ela não sabia ainda, mas aquelas palavras seriam a promessa que mudaria o curso de um reino inteiro. E no fundo do peito, algo novo e perigoso começou a nascer. Algo que nem a fome, nem a guerra, nem a dor conseguiram destruir. Algo que se tornaria impossível de evitar. A madrugada ainda não tinha dado lugar ao sol quando passos apressados ecoaram do lado de fora da casa. Helena abriu os olhos assustada, instintivamente puxando os filhos para perto. A lareira já reduzia sua luz a brasas vermelhas, e a penumbra ocupava todo o ambiente. Ela virou-se para procurar Alistair, e encontrou-o sentado à mesa, totalmente desperto, como se não tivesse dormido um único minuto. Os olhos dele estavam fixos na porta, atentos a cada ruído, como o de um soldado acostumado a prever inimigos antes que eles apareçam. O som dos passos aumentou. Helena sentiu um frio atravessar-lhe a espinha. O que está acontecendo? Ela sussurrou, abraçando as crianças. Alistair não respondeu. Levantou-se devagar e sua postura mudou completamente. Os ombros se ergueram, a expressão se endureceu. O olhar tornou-se tão afiado que poderia cortar pedra. Ele parecia crescer, como se a simples presença do perigo despertasse uma força adormecida dentro dele. A porta foi aberta sem cerimônia. Um homem entrou ofegante, com armadura leve e o emblema do reino preso ao peito. Helena prendeu a respiração. Ela reconhecia aquele símbolo, o mesmo que vira desenhado no medalhão que carregava. O soldado olhou ao redor até encontrar Alistair. Assim que o viu, caiu de joelhos imediatamente. "Meu senhor", disse a voz trêmula, tomada por reverência. "Finalmente o encontramos." Helena sentiu o estômago despencar. "Meu senhor." As peças começaram a se encaixar como estilhaços de vidro cortando sua compreensão. O olhar firme dele, a postura de comando,
o temor da camponesa, o conhecimento sobre o medalhão. Tudo gritava uma mesma verdade que até então ela resistia a aceitar. Alistair não era um viajante. Alistair não era um homem comum. Alistair era alguém que o mundo obedecia. Ele desviou o olhar do soldado e encontrou o de Helena. Havia um pedido silencioso ali. Um pedido para que ela não se assustasse, não fugisse, não se afastasse dele, agora que a verdade estava prestes a ser revelada. Levante-se, disse ele ao soldado, a voz firme como aço polido. Há civis aqui, não faça alarde. O soldado obedeceu prontamente, mas seus olhos curiosos pousaram sobre Helena e as crianças. Senhor, devemos escoltá-lo imediatamente de volta ao castelo. O rei está preocupado. As fronteiras estão instáveis e sua ausência... Ele engoliu seco. O reino inteiro comenta. O coração de Helena disparou. Castelo? Ela murmurou quase sem voz. Rei? Alistair respirou fundo. A verdade tinha chegado antes da hora. Ele não queria contar daquele jeito, mas o destino raramente é gentil quando decide revelar segredos. Ele deu um passo na direção de Helena. Meu nome completo, começou, a voz mais suave do que ela jamais ouvira. É Alistair Draven, Duque do Norte e protetor das fronteiras do reino. A mulher da casa deixou cair o cântaro que segurava, derramando água por todo o chão. Helena, porém, não conseguiu sequer reagir ao estrondo. Seu corpo ficou imóvel, como se paralisado por uma força invisível. Duque, o homem que havia lhe dado comida, o homem que segurara seu corpo desmaiado como se fosse algo precioso, o homem que olhava para ela como se enxergasse uma alma e não um fardo. Esse homem governava terras, comandava exércitos, decidia o destino de milhares. E mesmo assim tinha dito, podem entrar. As emoções se misturaram, medo, confusão, incredulidade e algo mais. Algo que a queimava por dentro, um sentimento que ela não deveria sentir por um homem tão distante de sua realidade, mas que crescia cada vez que ele a olhava com aquela intensidade impossível. Você mentiu para mim, Helena conseguiu dizer, não com raiva, mas com dor. Deixou-me acreditar que era apenas um estranho. Alistair deu mais um passo, mas se conteve ao ver o tremor nos olhos dela. A distância entre eles era pequena, mas carregada de um peso emocional que poderia derrubar muralhas. Eu precisava ver quem você era sem títulos, Helena, disse ele, e havia verdade crua em cada sílaba. E precisava garantir sua segurança antes de revelar a minha identidade. Muitas forças tentam me derrubar. E agora, com o medalhão, você está no centro de algo grande demais para compreender completamente. Ainda. Helena apertou o medalhão em sua mão, como se ele pudesse protegê-la da revelação que acabara de ouvir. Mas por que eu? Perguntou com uma vulnerabilidade que rasgou o peito de Alistair. Sou apenas uma viúva. Não há nada em mim que interesse a um duque. Ele se aproximou mais. Apenas meio passo, mas suficiente para que ela sentisse a força contida nele, o calor de um corpo que parecia estar sempre à beira da guerra. Não diga isso, murmurou Alistair, sua voz baixa, carregada de algo que Helena não ousou nomear. Você tem mais coragem no silêncio do que muitos homens têm em batalhas. Você protege seus filhos com a vida, carrega luto sem perder humanidade. E quando pediu comida naquela porta, não pediu só por fome, pediu por esperança. E eu não podia ignorar isso. Helena desviou o olhar, sentindo lágrimas ameaçarem cair. Ela não queria chorar diante dele, não sabia se podia confiar plenamente, mas parte dela desejava acreditar. Parte dela queria se entregar ao conforto daquele homem que carregava o peso de um reino. E ainda assim, a olhava como se ela fosse a única coisa que importava naquele momento. O soldado tossiu discretamente, lembrando-os de que não estavam sozinhos. Senhor, há outra questão, disse ele, a voz grave. O barão Roderick está sabendo de sua presença aqui. E não gostou. O nome caiu como uma espada no silêncio. Helena congelou. Alistair ergueu o rosto com expressão que mudava de humano para a tempestade.
Roderick repetiu, o nome escorrendo de sua boca como veneno. O que ele quer? O soldado hesitou. Ele afirma que a viúva olhou para Helena. Roubou algo que pertence ao reino e está organizando homens para vir buscá-la, a qualquer custo. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Alistair virou-se para ela imediatamente, um instinto protetor acendendo como fogo. Ele não vai tocá-la, disse com voz firme. Eu juro. Ele matou o mensageiro que levou o medalhão ao seu marido, acrescentou o soldado. Agora quer eliminar qualquer testemunha que possa prejudicá-lo. Helena levou a mão à boca. A verdade esmagou-a como pedra. Seu marido, torturado, perseguido, morto para calar um segredo. Ela começou a chorar, o corpo tremendo como se não pudesse mais sustentar tanto peso. Alistair aproximou-se num impulso, mas desta vez ele não parou. Ele tomou a mão dela. Apenas isso, um toque simples. Mas foi o suficiente para acender um calor profundo entre os dois. Um calor perigoso, proibido, reprimido com toda a força que ambos possuíam. Enquanto eu respirar, ninguém colocará um dedo em você, prometeu, os olhos cravados nos dela. Você tem minha palavra, como duque e como homem. O mundo pareceu parar. Helena não respondeu. Não sabia como, mas uma verdade se enraizou dentro dela. Aquele homem entrara em sua vida como abrigo, mas logo se tornaria muito mais do que isso. E o barão Roderick viria para arrancar esse abrigo à força. A pressão no ar era quase palpável. Parecia que a própria noite prendia a respiração, aguardando a tragédia que se aproximava. Alistair havia passado o resto do dia reorganizando rotas de fuga, observando cada entrada do vilarejo, enviando o soldado de volta com instruções sigilosas. Como Duque do Norte, ele conhecia bem as sombras da guerra. Mas era diferente quando o perigo vinha para arrancar alguém que ele jurara proteger. Ele movia-se como um lobo em vigília, atento a cada ruído, cada lampejo de ameaça. Helena o observava de longe, sentindo algo crescer dentro de si. Medo, sim, mas também uma força inexplicável que nascia do fato de ele estar ali, presente, vivo, lutando por ela e por seus filhos. As crianças dormiam profundamente, exaustas. Helena os cobriu com cuidado, tentando manter as mãos firmes enquanto o coração batia em ritmo descompassado. O silêncio dentro da casa era inquietante e cada estalo da madeira parecia anunciar algo terrível. Quando se levantou, encontrou Alistair olhando pela janela estreita, o perfil iluminado pelo fogo da lareira. Era um rosto marcado pela vida, mas havia nele uma beleza feroz, uma determinação que fazia Helena sentir-se protegida e perigosamente próxima de uma emoção que jamais imaginou sentir novamente. Eles virão hoje, não é? Perguntou ela, a voz baixa, quase um sussurro. Alistair virou-se lentamente. O olhar dele encontrou o dela, e algo ali pareceu queimar entre eles, como se suas almas reconhecessem um ao outro em silêncio. Sim, respondeu ele. Roderick não é homem de esperar quando sente que pode perder o controle. Ele virá com crueldade, com raiva e com a intenção de levar você viva. A expressão de Helena se quebrou. Ela recuou um passo, sentindo o chão parecer instável. Houve um instante em que o medo quase a dominou, mas Alistair deu um passo na direção dela, diminuindo a distância, trazendo consigo um calor instintivo que parecia envolvê-la como um escudo invisível. Não vou permitir, murmurou ele. Mesmo que eu tenha que enfrentar todos os homens do barão sozinho. Helena quis protestar, quis dizer que ele colocava sua própria vida em risco por alguém que mal conhecia, mas a voz se perdeu quando ele ergueu a mão e com a ponta dos dedos afastou um fio de cabelo do rosto dela. Foi um gesto leve, mas carregado de um cuidado tão profundo que fez o ar sumir dos pulmões dela. Você já perdeu demais, continuou ele. E eu também. O silêncio entre eles não era vazio.
era cheio demais. Cheio de sentimentos reprimidos, de dor partilhada, de uma atração silenciosa que crescia como um incêndio impedido de se alastrar. Helena desviou o olhar, temendo o que poderia encontrar se continuasse olhando fundo demais nos olhos daquele homem. Mas antes que pudesse responder, um som cortou a noite, um chifre de guerra, baixo, prolongado, assustador. Helena ficou imóvel. Alistair abaixou o rosto como se confirmasse um pressentimento. Eles chegaram. A porta foi sacudida por um estrondo violento, como se alguém a tivesse atingido com o tronco de uma árvore. As crianças acordaram chorando. Helena correu até elas instintivamente, mas Alistair foi mais rápido. Ele ergueu a porta de madeira reforçada com barras que o soldado havia ajudado a colocar horas antes. O segundo estrondo veio ainda mais forte. "Alistair!" Helena gritou, agarrando as crianças contra o peito. Ele virou-se para ela, o olhar intenso, ardente. "Leve-as para o quarto dos fundos. Tranque a porta. Não importa o que aconteça, não abra até eu chamar por você. Entendeu?" A voz dele tinha um peso absoluto, impossível de desobedecer. Helena assentiu e correu, o coração batendo tão alto que parecia ecoar pelas paredes. Ela fechou o quarto atrás de si, deitando-se sobre os filhos, protegendo-os com o próprio corpo, enquanto rezava para que o Duque conseguisse segurá-los. Do lado de fora, vozes brutais enchiam o ar. "Abra, Duque!" bradou uma voz arrogante carregada de veneno. "Sei que está aí dentro. Entregue-me a mulher e as crianças e talvez eu permita que saia vivo deste vilarejo miserável." Era Roderick. Helena reconheceria aquela voz em qualquer lugar. "Você não tem autoridade sobre mim", respondeu Alistair, e sua voz parecia o som de espadas sendo desembainhadas. "Nem sobre esta mulher. Volte para sua fortaleza, antes que eu mesmo o remova deste reino." O riso vindo do lado de fora foi tão cruel que fez Helena estremecer. "A viúva carrega algo que pertence a mim, Duque. Algo que roubei do rei antes mesmo que ele percebesse. Algo que o marido dela morreu por tentar entregar. E você pretende ficar no meu caminho?" A última frase veio seguida de um golpe avassalador. A porta quase se partiu. Helena tapou a boca para não gritar. Roderick", disse Alistair. "Se tocar nesta porta novamente, juro pelo sangue da minha família que carregarei seu corpo morto até os portões da capital." A ameaça era tão fria que até Helena sentiu o ar rarefazer. Mas Roderick não era homem de medo. Ele era homem de pura maldade. "Soldados!" gritou ele. "Invadam! Matem o Duque se for preciso. A mulher é minha." A porta finalmente cedeu. Ela explodiu em estilhaços, enquanto pelo menos 10 guerreiros armados entravam na casa, espadas erguidas. Helena segurou as crianças com força, lágrimas caindo silenciosas, enquanto cada barulho da batalha ecoava no quarto. Golpes, gritos, o choque de metal contra metal, o rugido distorcido da brutalidade. Ela ouviu o som de corpos sendo jogados contra paredes. Ouviu espadas caindo, ouviu homens gritando de dor, mas não ouviu Alistair cair. Não uma única vez. O Duque lutava como alguém que já dançou com a morte muitas vezes. Suas investidas eram rápidas, precisas, movidas por um fogo que Helena nunca testemunhara em outro ser humano. Era como se ele fosse tanto homem quanto tempestade, até que um baque surdo, um gemido de dor. Helena prendeu a respiração. Alistair. Ela queria gritar, correr, mas não podia. Seu dever era proteger as crianças. A cada segundo, seu coração se rasgava mais. Então, a porta do quarto foi arrebentada. Roderick estava ali, sorrindo, com a espada manchada de sangue. "Viúva", disse ele, "finalmente nos encontramos." Ele ergueu a espada. Helena pôs-se à frente dos filhos, tremendo, mas firme. "Venha, então", disse ela com uma coragem que ele não esperava. "Mas saiba que não terá nada de mim." Roderick sorriu ainda mais. Mas antes que ele pudesse avançar, uma mão ensanguentada agarrou seu ombro por trás.
A única coisa que você tocará esta noite, murmurou uma voz grave, rouca, mas ainda cheia de fogo. É o chão onde vai cair. Era Alistair, ferido, sangrando, mas vivo. Roderick virou-se, surpreso, e a última coisa que viu foi o punho do Duque esmagando seu rosto com a força de um trovão. Ele caiu, inconsciente, derrotado. Alistair cambaleou, apoiando-se na parede, o peito arfando. Helena correu até ele. Ele tentou sorrir, mas o sangue escorreu pelo canto de seus lábios. Eu disse, murmurou com esforço, que ninguém a tocaria. Helena chorou, tocando o rosto dele com uma delicadeza que o fez fechar os olhos, sentindo um calor que nenhuma guerra poderia destruir. Ele inclinou a testa contra a dela por um breve instante. Um instante tão íntimo, tão carregado de emoção e desejo reprimido que parecia proibido pela própria lei dos homens. Mas nenhum deles recuou, e naquela respiração compartilhada, um vínculo inquebrável foi selado. A casa parecia respirar em silêncio depois da batalha. O ar pesado ainda carregava o cheiro de sangue, madeira quebrada e fumaça. Mas havia algo mais. Algo que Helena sentia como um fio invisível que conectava tudo ao seu redor. Uma tensão viva, pulsante, que misturava medo, alívio e algo que ela ousava chamar de esperança. Alistair permanecia de pé, ainda apoiado na parede, como se seu corpo ferido se recusasse a ceder completamente. Helena segurava seu rosto com as mãos trêmulas, tentando entender como um homem que sangrava daquele jeito ainda podia irradiar força suficiente para intimidar o próprio destino. Sente-se, ela disse, a voz embargada, enquanto o guiava até a mesa. Por favor, sente-se antes que caia. Ele obedeceu, não por fraqueza, mas pela maneira como ela o tocou, suave, firme e desesperada ao mesmo tempo. Os filhos de Helena permaneciam encostados na porta do quarto, olhando com medo e fascinação. A figura de Alistair, mesmo ferido, parecia aos olhos das crianças algo entre herói e lenda, como se as histórias antigas que os aldeões contavam tivessem ganhado carne e sangue naquela noite. Helena rasgou pedaços limpos de tecido para estancar o sangue. Suas mãos se moviam rápidas, quase automáticas, mas seu coração batia tão alto que ela mal podia ouvir seus próprios pensamentos. Cada vez que tocava o peito dele, sentia a respiração de Alistair estremecer, não de dor, ou não apenas de dor, mas de algo que se escondia entre eles desde o primeiro instante em que seus olhares se cruzaram. Você não devia ter enfrentado tantos homens sozinho, ela murmurou, tentando manter a voz estável. Não por mim. Alistair abriu os olhos, aqueles olhos que pareciam carregar auroras e tempestades ao mesmo tempo. Enfrentaria quantos fossem necessários, respondeu, com a sinceridade de quem não tem nada a esconder. Haverá outro, e eu farei de novo, todas as vezes, se for por você. Helena congelou por um instante, por ela. Aquelas palavras tocaram algo escondido tão fundo dentro dela que parecia proibido. Seu peito apertou, a respiração falhou, e por um breve segundo ela sentiu a tentação de desviar o rosto para esconder o que estava surgindo ali. Algo quente, intenso, perigoso. Não diga isso, ela sussurrou enquanto pressionava o pano contra o corte no braço dele. Eu não sou ninguém. Não posso ser motivo para que um duque arrisque a vida. É exatamente porque você não vê seu valor que eu arrisco, respondeu ele, e a voz ficou mais baixa, mais grave. Você é alguém que o mundo tentou destruir, e mesmo assim permanece inteira. Helena, eu nunca conheci alguém tão forte. O coração dela pareceu perder o ritmo, mas antes que pudesse responder, algo chamou sua atenção. O medalhão! Durante a luta, ele havia escapado do bolso de seu vestido e caído no chão. A peça prateada jazia agora ao lado dos estilhaços da porta quebrada, brilhando fracamente sob as brasas da lareira. Alistair acompanhou o olhar dela, e o mundo pareceu prender o fôlego. Traga-o, disse ele, mas não era uma ordem. Era um pedido carregado de tensão. Helena pegou o medalhão e voltou para a mesa. Suas mãos tremiam quando o colocou diante dele.
Alistair tocou a superfície prateada com a ponta dos dedos e seu rosto mudou, não de surpresa, mas de reconhecimento profundo, como se estivesse diante de algo que o assombrara durante anos. Eu conheço esse objeto desde criança, ele murmurou. Ele pertence à Ordem Real. É usado para transportar mensagens que nunca podem ser vistas por olhos errados. E se o seu marido o recebeu, então ele carregava algo que poderia mudar o destino do reino. Helena respirou fundo. Eu nunca consegui abri-lo, confessou. Tentei tantas vezes, mas ele sempre parecia trancado por algo além de minha compreensão. Alistair virou o medalhão entre os dedos. Observou cada detalhe, cada ranhura, cada marca do tempo. Então, com um leve toque em uma das bordas, pressionou um ponto que Helena nunca havia notado. O medalhão se abriu, de forma suave, natural, como se sempre tivesse esperado apenas por ele. Helena levou a mão à boca. Dentro havia um pequeno fragmento de pergaminho, dobrado tantas vezes que parecia quase virar pó ao toque. Alistair o retirou com extremo cuidado, como quem segura uma relíquia sagrada. Ele desdobrou o papel lentamente, revelando uma caligrafia antiga, elegante e incrivelmente perigosa. Um selo real, a assinatura do rei, e uma frase curta que gelou o sangue de Alistair. Helena, vendo o rosto dele empalidecer, sentiu o próprio medo despertar. "O que está escrito?" perguntou sua voz quase apagada. Alistair levantou o olhar para ela, e naquela expressão devastada, Helena percebeu. O conteúdo daquela mensagem era algo que poderia derrubar castelos, destruir linhagens e iniciar guerras. Esta carta, ele respirou fundo, revela que o barão Roderick planeja assassinar o rei durante a próxima colheita. Seu marido tentou impedir isso. Ele morreu tentando. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas quentes. O mundo girou, raiva, luto, horror, admiração, tudo se misturando em uma dor imensa que apertava seu peito. Ele morreu por lealdade? Ela sussurrou com a voz quebrada. E ninguém jamais soube? Agora sabemos, disse Alistair, com uma firmeza que parecia rasgar o ar ao redor. E eu juro que seu sacrifício não será em vão. Ele tomou a mão de Helena não por impulso, mas por necessidade. A necessidade de estender a força que carregava, de dividir com ela o peso daquela revelação. O toque foi quente, firme e terrivelmente íntimo. Os dedos dele envolveram os dela com uma delicadeza que não combinava com o guerreiro que havia enfrentado uma dúzia de homens naquela noite. Helena sentiu o chão desaparecer. "Você não está mais sozinha", disse ele, e sua voz parecia um juramento ancestral. "Nem você, nem seus filhos. A partir de agora, meu caminho e o seu estão entrelaçados." A respiração dela tremeu. O mundo mudo que existia entre eles desde a primeira noite finalmente ganhou forma. Não era apenas proteção, não era apenas dever, não era apenas responsabilidade. Era algo mais profundo, mais perigoso, mais proibido. E ambos sentiram. O desejo reprimido deles, silencioso como uma brasa oculta sob cinzas, começou a arder com nova força. Helena baixou o rosto, sentindo as lágrimas caírem, mas não eram apenas lágrimas de medo, eram lágrimas de alguém que, pela primeira vez em anos, não se sentia invisível. Alistair aproximou-se, não para beijá-la, mas para apoiar a testa na dela, como fizera antes, um gesto simples, um gesto íntimo, um gesto que selava algo que nenhum dos dois ousava dizer em voz alta. "Eu vou levá-la ao castelo ao amanhecer", sussurrou ele. "Você testemunhará. O reino inteiro ouvirá a verdade. E eu estarei ao seu lado." Helena fechou os olhos. E naquele instante, sentiu que o mundo ao redor, com sua guerra, sua fome, sua dor, acabava de mudar para sempre. Não porque o perigo havia passado, mas porque o coração dela havia encontrado um novo destino. O amanhecer encontrou o vale de cinzas em silêncio, como se a noite anterior tivesse arrancado não apenas vidas, mas também a própria alma do vilarejo.
O sol nascente revelava destroços, marcas de batalha e um rastro de sangue seco que atravessava a rua principal. Helena observava tudo de pé, diante da casa destruída, com os filhos ao seu lado e o medalhão seguro em sua mão. A luz dourada iluminava seu rosto cansado, mas algo nele havia mudado. Havia força ali, uma força que ela jamais imaginara possuir. Força nascida da verdade, da dor e das promessas que ecoaram na madrugada. Alistair montava seu cavalo a poucos metros de distância, os músculos tensos sob a armadura reconstruída às pressas, o olhar atento ao horizonte. Suas feridas haviam sido tratadas, mas cada movimento ainda denunciava dor. Mesmo assim, a postura dele era firme, inabalável. Duque, protetor, guerreiro. E agora, embora nenhum dos dois ousasse dizer, algo mais para ela. Quando seus olhares se cruzaram, nenhuma palavra foi necessária. Eles partiriam juntos. O caminho até o castelo era longo, e a viagem foi escoltada por soldados de confiança do duque, chamados às pressas no amanhecer. As crianças montaram com um dos guardas, seguras, enquanto Helena seguia ao lado de Alistair, dividindo a estrada e o silêncio. De tempos em tempos, ele olhava para ela como se precisasse confirmar que estava ali, viva, intacta, e que nenhuma sombra havia conseguido arrancá-la dele durante a noite. Quando o castelo surgiu no horizonte, Helena sentiu a respiração falhar. As muralhas enormes, os estandartes vermelhos, o portão de ferro. Ela nunca havia imaginado estar tão perto de algo tão grandioso. Era um lugar onde sua presença não fazia sentido. E ainda assim, lá estava ela, guiada pelo homem mais poderoso do norte. Ao chegarem aos portões, trombetas ecoaram anunciando a volta do duque. Guardas, nobres e curiosos se aglomeraram, mas o barulho diminuiu assim que perceberam uma mulher comum, pobre, com um medalhão real pendurado ao pescoço. Sussurros se espalharam. Quem é ela? Por que está com o duque? Uma plebeia? Com crianças? Mas Alistair ignorou todos os olhares. Ele desmontou do cavalo e estendeu a mão para Helena. Era um gesto simples, mas carregado de uma delicadeza que fez seu peito estremecer. Ela hesitou por um segundo, consciente de todos que os observavam, mas colocou a mão na dele. E naquele toque, o mundo pareceu desaparecer. Eles entraram juntos. No grande salão, o rei aguardava. Um homem de meia idade, com expressão cansada e olhar sagaz, de quem conhece o peso do trono. Ao ver Alistair entrando vivo, o rei ergueu-se imediatamente. "Graças aos deuses!" exclamou. "Ainda pensamos que tivesse sido capturado por Roderick e seus traidores." "Não, majestade", respondeu Alistair, inclinando-se brevemente. "Mas ele está mais próximo da morte do que da vitória. Hoje, trago provas capazes de derrubar toda a sua conspiração." Os olhos do rei então se voltaram para Helena, e ela sentiu seu corpo congelar. Quem é essa mulher? Antes que ela pudesse falar, Alistair deu um passo à frente, colocando-se parcialmente entre ela e o rei, não como desafio, mas como proteção. "Esta é Helena", disse ele com um respeito que fez os nobres murmurarem. "Ela carregou o segredo que seu mensageiro morreu para proteger. Sem ela, estaríamos todos condenados." Um silêncio pesado tomou o salão. Helena engoliu seco e aproximou-se. Sua mão tremia, mas sua voz, quando falou, saiu firme. "Meu marido morreu por este segredo, majestade, e eu lutei para mantê-lo a salvo. Não por mim, mas porque ele acreditava que salvaria vidas." Ela abriu o medalhão sobre a mesa real. O rei leu o documento. Seu rosto empalideceu. Isso é uma confissão", sussurrou ele. "Roderick planejou me assassinar e usaria o massacre da próxima colheita para culpar o povo do norte e provocar guerra interna. Traidor miserável." Os nobres levantaram-se chocados. "Mandem trazer Roderick imediatamente", ordenou o rei. "Quero esse cão acorrentado diante de mim." Mas antes que os soldados pudessem sair, a porta principal se abriu com um estrondo.
Roderick foi arrastado para dentro, ainda desacordado da luta com Alistair, o rosto inchado e coberto de sangue. Os nobres recuaram, horrorizados. "Que seja julgado agora", declarou o rei. Quando Roderick despiu os olhos e viu Helena, um sorriso torto, quase demoníaco, surgiu em seu rosto ferido. "Viúva maldita", murmurou ele. "Você acha que venceu? Acha que salvou o reino? Havia alguém acima de mim, alguém muito mais poderoso, e ele ainda a quer, e ainda virá por você." A sala gelou. Helena sentiu o coração parar por um instante, mas então uma mão tocou a dela. Alistair. Ele não olhou para Roderick. Ele não recuou diante da ameaça. Apenas segurou sua mão com firmeza, em silêncio, como quem diz sem palavras: "Eu estou aqui." O rei ordenou que Roderick fosse levado para a execução ao pôr do sol. Enquanto os guardas o arrastavam, Helena fechou os olhos, lutando contra o tremor que percorria seu corpo. Havia vencido uma batalha, mas uma guerra maior se aproximava. E agora havia um inimigo desconhecido, alguém mais perigoso do que o barão. Quando o salão esvaziou, Helena virou-se para Alistair. Os dois ficaram sozinhos por um momento raro. "Você ouviu?" ela sussurrou. "Há alguém mais." "Eu ouvi", respondeu ele, aproximando-se devagar. "Mas não terá que enfrentá-lo sozinha. Nunca mais." Os olhos dele ardiam como brasas contidas. "Helena", ele murmurou, dando um passo. "Eu lutei a vida inteira por um reino, mas ontem lutei por você. Pela primeira vez, senti medo de perder algo que o poder não pode substituir." Ela sentiu as lágrimas subirem. Não fugiu, não desviou. "Eu nunca imaginei", disse ela, a voz tremendo, "que meu caminho cruzaria o seu." "Nem eu", ele respondeu, "mas cruzou, e agora não consigo mais imaginar um futuro onde você não esteja." A distância entre eles desapareceu lentamente, como se cada passo fosse inevitável. O rosto de Alistair estava tão perto que Helena podia sentir sua respiração quente misturando-se à dela. Mas antes que seus lábios se encontrassem, ele tocou seu rosto com a palma da mão, tão leve quanto um suspiro. "Diga-me que posso ir além deste toque", sussurrou ele. Helena fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem. "Pode." Foi o suficiente. Alistair a puxou para perto e a envolveu nos braços, não com paixão urgente, mas com a ternura desesperada de quem finalmente encontra algo que buscou a vida inteira sem saber. Ele inclinou a testa contra a dela, o gesto mais íntimo que compartilhavam repetidas vezes, e desta vez deixaram que o momento fosse pleno, livre, verdadeiro. "Quando você pediu comida", disse ele a voz rouca, "foi o meu coração que recebeu alimento." Helena sorriu em meio às lágrimas. "E quando você disse, 'Podem entrar'", sussurrou, "abriu minha vida inteira." O castelo parecia desaparecer ao redor deles. Havia apenas duas almas, reconhecendo-se enfim. E assim, diante do destino, da dor e das ameaças que ainda viriam, nasceu o amor que mudaria o reino para sempre. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa. Deixe seu like e comente abaixo o que achou da história. E vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.